palavra de Deus, que eu tenho certeza que será bem edificante para a minha vida e para a sua vida. Que a palavra do Senhor é que nos mantém de pé. A palavra do Senhor que é o alimento para a minha e para a sua alma, né? A palavra de Deus é o combustível do crente, né? Eu costumo falar dessa forma. E nós, como servos do Senhor, esse alimento espiritual que através damos a cada dia para poder nos mantermos na posição, nos mantermos de pé, né? É quando nós meditamos na palavra do Senhor, quando nós buscamos a presença de Deus em nossa vida, né? Porque como é maravilhoso, né? Nós estamos na presença desse Deus tão poderoso, na presença desse Deus que tem guardado a nossa vida, tem feito o sobrenatural acontecer, né? Dia após dia, tem nos livrado, tem nos guardado, né? Esses momentos tão difíceis que nós estamos passando, né? Eu tenho certeza que Deus, Ele está nos guardando. Eu tenho certeza que Deus, Ele está nesse momento de tanta luta, tanta tribulação, o Senhor tem guardado a nossa vida, né? Tem feito o sobrenatural acontecer. E eu tenho certeza, meu querido irmão, minha irmã, que Deus, como Ele tem guardado a vida daqueles que são escolhidos, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem guardado a vida de cada um, né? Esses momentos aí, momento que muitos ficam aí desesperados, né? Ficam angustiados, sem saber o que fazer, não é verdade? Mas a palavra do Senhor, ela tem nos alertado o tempo inteiro a respeito da sua palavra. Tem nos guardado, tem falado aos nossos corações, né? E hoje não é diferente. Hoje o Senhor tem colocado em meu coração a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 3. Se você tiver com a sua Bíblia e quiser estar abrindo aí para meditar juntamente conosco, né, eu tenho certeza que vai ser muito bom. Amém? Eu vou aguardar aí você se encontrar aí. Atos capítulo 8, versículo do 1 ao 3, né, que fala sobre Paulo, né, apóstolo Paulo, um exemplo, né, a ser seguido, um homem que fez ali a vontade do Senhor, teve sua vida transformada, sua vida restaurada pelo poder de Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz assim, Atos capítulo 8, versículo 1 ao 3, diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Versículo 2. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele um grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus possa estar falando ao nosso coração nesse momento, em nome de Jesus, que a palavra de Deus ela venha fazer o efeito pela qual ela está sendo enviada nesse momento, que o Senhor venha edificar nossas vidas, que venhamos aprender um pouco mais a respeito da palavra do Senhor. Em nome de Jesus, eu quero falar com você que está nos ouvindo, né? Baixa aí o nosso aplicativo, vai ali na Play Store, Rádio Web Cristo no Lar, né? 24 horas de louvor e palavra de Deus para o seu coração. Amém? Louvado seja Deus. Meu irmão, minha irmã, meditando nessa palavra, né, de Atos capítulo 8, nós podemos ver 3 coisas são necessárias para a salvação de um homem. Primeiro, saber em quem ele deve acreditar, saber o que ele deve desejar e saber o que ele deve fazer. Saulo, né, um soldado romano, convicto, né,
Ele promove uma matança na sociedade e as cidades ao redor ali. Ateia fogo nas casas, coloca no presídio homens e mulheres por causa da sua fé em um homem titulado Rei dos Judeus, o Cristo, Filho do Senhor. Saulo, irmão, ele é um exemplo da lei em seu país. Tudo o que ela lhe ordena como soldado romano, ele executava. Ele não pensava duas vezes. Ele ficou conhecido naquela ocasião do assassinato de Estevão, que foi morto a pedradas por causa da sua fé em Jesus Cristo. Onde as suas roupas foram deixadas aos pés dele ali, aos pés de Saulo. E ele, de acordo, né, com aquela execução, ele começou então a perseguir um povo chamado cristão, começou perseguir o povo de Deus. Onde quer que esse povo se encontre, ele seria para eles o terror. Colocava fogo, matava, entrando pelas casas, arrancava homens e mulheres e os metia na prisão. Como nós lemos agora, no capítulo 8 de Atos. Saulo ele nasceu numa cidade, né, lá em Tarso, né, que se encontrava na Ásia Menor. Ele não era um homem qualquer. Ele era um homem estudioso das leis judaicas, onde ele foi instruído desde a sua mocidade, cuidadoso, né, a respeito das leis e as ordens, né, da lei ali naquela época. E como tal, meu irmão, ele não poderia admitir as palavras do povo que dizia que aquele homem que vira o mundo, né, era o Filho de Deus chamado Jesus Cristo, de quem o povo não cessava de falar, de relatar ali por onde passava, porque via o testemunho do Senhor. E era então necessário, por motivos lógicos, silenciar aquelas palavras, mesmo que para essa situação houvesse prisões e morte. Ele não queria saber. Ele queria entrar, ele queria perseguir, ele queria matar, ele queria jogar na prisão aquele povo que servia a Deus. Aleluia. Quero mandar um abraço aí nesse momento para o nosso irmão Elias, né, que está aí nos ouvindo. Nossa irmã Rosileia Aleixo, está ali nos Estados Unidos. Nosso irmão presbítero Mafran. Que Deus possa abençoar a vida desse casal, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Nós estamos também ao vivo aí pelo Facebook e pela nossa rádio web Cristo no Lar. Entra ali na Play Store e baixa o nosso aplicativo, que eu tenho certeza que vai ser bênção. Mas voltando aqui à palavra de Deus. Em uma das suas corriqueiras viagens a trabalho, ele iria a Damasco, onde ele estava perseguindo mais um daqueles povos que se chamava povo de Deus. E lá no caminho ele teve um dos encontros mais inesperados da sua vida, onde também houve a maior mudança da sua história. Ele iria prender aquele povo para poder silenciar eles. A intenção dele ali, o propósito dele era calar aquele povo. O propósito dele era fazer aquele povo ficar quieto. Mas de repente, do nada, meu irmão, uma fonte de luz vem ao encontro dos seus olhos e jogou ele no chão. E sem o que fazer, ele começa a interrogar o que estava vendo com ele. Em meio a aquela confusão, surge uma voz que interroga ele dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és, Senhor? E a resposta: eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. E no mesmo instante, meu irmão, minha irmã, ele fica cego, ficou vulnerável, ele não poderia ver o que estava à sua frente, em meio à escuridão. Jesus, a quem Saulo persegue, deu a ele instruções do que fazer a partir daquele momento. Olha o contraste aí que nós vemos, meu irmão, minha irmã. O homem que perseguia o povo de Deus teve um encontro com Deus.
Oh, aleluia! O homem que perseguia o povo que servia o Senhor teve um encontro com Deus ali sobrenatural. E o ponto-chave da vida de Saulo, meu irmão, estava na sua obediência. Aquela voz era estranha para ele, mas sabia reconhecer uma autoridade. Ele era submisso a e era também uma autoridade. Aleluia. Saulo, ele não questionou o porquê ele estava cego, não. Ele apenas seguiu para ele, foi ordenado ali, ele seguiu as ordens que foi dada a ele ali, naquele momento. Ele reconheceu dentro dele mesmo que aquela voz que lhe falava com autoridade e poder, a voz silenciava a sua autoconfiança, o seu eu, o seu ego, a sua soberba, calou a sua razão e o conhecimento da lei que ele tinha, porque Saulo era um homem estudioso. Louvado seja Deus. Aí, lá em Damasco, ele ficou 3 dias sem se alimentar, ele ficou em jejum, 3 dias, esperando que viessem outras informações da parte de Deus, a fim de resolver a sua situação. Ele orava e buscava Deus. Um homem chamado Ananias, ele foi informado por Cristo que deveria ir até lá e encontrar com Saulo. Ananias, ele teve medo devido à fama de Saulo. Um homem que perseguia o povo de Deus, um homem que jogava nas prisões o povo que servia a Deus. De repente Deus vai dar uma ordem a ele para que fosse ao encontro daquele homem perseguidor. Não havia cristão que não soubesse quem era Saulo de Tarso. E ordenou o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita e procura em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, porque ele que ele está orando. Aleluia. E viu um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a sua vista. Um homem que perseguia o povo de Deus, jogava nas prisões. Deus vai e envia um servo de Deus para impor a mão sobre ele, para que ele voltasse a enxergar. Louvado seja Deus. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui ele tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Olha só. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Oh, aleluia! Louvado seja Deus! Ao receber a oração de Ananias, meu irmão, minha irmã, Saulo ele retoma a sua visão, e como que uma escama cai dos seus olhos, a sua visão da vida nunca mais seria a mesma. Sua vida, os valores encontram outra forma, de existir. De Saulo passa a ser chamado Paulo. De perseguidor do povo de Deus, passa a fazer parte desse povo que era perseguido. Aleluia. É uma das histórias mais incríveis de conversão, irmão, que nós podemos encontrar na palavra de Deus. Não é muito diferente da sua e da minha vida. Não do ponto de vista dos atos cometidos por ele, não. Mas porque todos nós somos escolhidos por Cristo à salvação. Não importa a sua vida, não importa que atos você cometeu ou que você comete hoje. Cristo está sempre esperando que você deixe Ele falar com você em meio à sua caminhada. Que você possa ouvir, Ele espera que você possa abrir o seu coração para ouvir a sua voz. E que permita que Ele entre em sua vida e mude a sua história. E de carrasco, destruidor de vidas e sonhos, a um homem, ou uma mulher escolhida por Deus para levar a sua palavra de salvação.
Quantos desejam estar longe de você por saber quem você é, assim como Saulo. Mas quando Jesus transforma a sua vida, todos desejaram ter e rever para saber como aconteceu aquela mudança. Aleluia! Não foi fácil para Paulo, não, para Paulo, né? Entrar no meio desse povo, já que a sua fama não era boa. Mas a sua maneira de vida recebeu uma transformação tão grande que pessoas queriam vê-lo, ouvi-lo e saber o que havia acontecido com o seu coração. Eles queriam saber de onde vinham tantas mudanças de comportamento de vida. Eles queriam saber como foi que aconteceu aquela mudança extraordinária. Esse foi um instrumento que Deus usou naquele tempo para que hoje pudéssemos receber uma mensagem de salvação. Você pode também, nesse momento, se tornar um instrumento de salvação na sua casa, na sua cidade, no meio dos seus amigos. Todos vão desejar saber onde encontrou essa verdadeira vida. Você vai ser um referencial de Jesus Cristo no seu meio. Aleluia. Façamos como Paulo. Quando Jesus chamou ele, ele não questionou de onde vinha, apenas queria saber quem era, quem falava com ele. Hoje Cristo ele bate a porta do seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele. Aleluia. Abra o seu coração. Fique no silêncio da sua alma e verá que a paz te procura. Jesus ele quer salvar você, ele quer lhe trazer uma nova vida, uma nova realidade, um novo sonho, um novo futuro. Hoje, meu irmão, minha irmã, é o seu dia sim, como aconteceu na vida de Paulo. As mãos que matavam, a partir daquele momento, passaram a curar, levar alívio às almas perdidas e sem rumo nenhum. Paulo ele levou o evangelho com o mesmo fervor que com que levava o judaísmo. Foi perseguido, preso por várias vezes, como ele fazia com outras pessoas antes. Mas ele não desanimou, porque ele sabia em quem estava a sua fé. Ele não abandonou Jesus em momentos de luta, porque ele conhecia quem ele era. A sua vida pode mudar, meu irmão, a partir de agora. Não precisa esperar que uma luz ou um profeta venha bater na sua porta. Feche os seus olhos, clame a Deus, ore ao Senhor. Louvado seja Deus, que eu tenho certeza que Deus ele vai entrar com ação na sua vida. Deus vai fazer o sobrenatural acontecer. Ele vai fazer, porque sabe o que, meu irmão? Nós precisamos renovar a nossa fé dia após dia. Precisamos colocar a nossa fé em ação. Lutas nós vamos passar. Perseguições vamos passar. Tempestades vão vir na nossa vida. Você já fugiu da vontade de Deus para a sua vida? Você já fugiu da vontade de Deus? Você já tentou fugir do chamado de Deus para a sua vida? Eu nunca ia fazer isso. Foi o que Jonas fez. Deus lhe disse para ir pregar ao povo de Nínive. Mas em vez disso, irmão, Jonas foi na direção oposta. Ele foi até o porto de Jope e embarcou num barco, irmão, em direção a Tarsis. Mas a Bíblia nos diz que o Senhor lançou um grande vento sobre o mar e houve uma forte tempestade naquele mar, de modo que o navio ele estava prestes a ser destruído.
Olha, não importa onde você esteja, meu irmão. Nós precisamos entender que o chamado de Deus para a nossa vida é para falar do seu amor. É para pregar o evangelho. É para anunciar a sua palavra. Ele não sabia que um grande peixe viria e ia engolir ele. Lembre-se, irmão, as ondas tumultuadas do oceano, eles estavam pairando no céu. Aleluia. E ele provavelmente pensou, estou morto. É isso mesmo. Desobedeci a Deus. E é isso que acontece. Com certeza uma criatura o engoliu inteiro. E ele estava dentro da barriga desse peixe, dessa fera enorme. Mas a palavra de Deus nos diz que ele orou na barriga do peixe, dizendo, clamei ao Senhor na minha grande angústia, e ele me respondeu. Quando a minha vida estava acabando, lembrei-me do Senhor, e minha oração sincera saiu a você em seu santo tempo. Jonas, irmãos, ele citou as Escrituras na sua oração. Especificamente, ele citou os Salmos. A propósito, eu acho que é realmente uma boa ideia, irmão, citar a Bíblia quando nós estamos orando. É porque Deus, ele a própria palavra? Não. Mas nós fazemos. Nós fazemos desse jeito. A tempestade, irmãos, tempestades vão vir em nossas vidas. Como servos de Deus, na forma de uma calamidade, como nós estamos passando, essas pandemias, ou um sofrimento de algum tipo. Pode ser um problema médio, um problema conjugal, um problema médico, né? Um problema legal ou outra coisa. A lista continua. Mas existem 3 tipos de tempestade que um crente vai enfrentar. O apóstolo Paulo, quando ele teve esse encontro com o Senhor, vem perseguições na vida dele. Naufrágios, perseguições, açoites. Aleluia. A primeira, irmão, tempestades perfeitas. Quando Deus ele permite que dificuldades em nossas vidas nos tornem mais fortes espiritualmente. Jó, ele passou por uma tempestade perfeita. A Bíblia diz que quando a sua fé é testada, sua resistência tem uma chance de crescer. Aleluia. Portanto, deixe crescer. Aleluia. Pois quando a sua resistência estiver totalmente desenvolvida, você será perfeito e completo, sem precisar de nada. Aleluia. Em seguida, a tempestade de proteção. Esse é o tipo que os discípulos experimentaram lá no mar da Galileia, depois que Jesus realizou o seu milagre mais popular até hoje, a alimentação dos 5 mil. As pessoas adoraram, né, esse milagre, ressuscitando pessoas dentre os mortos. Impressionante. Restaurando a visão e a audição. Incrível, maravilhoso. Mas sem falar o almoço grátis que teve. Agora nós estamos a falar. A multidão, ela queria fazer Jesus rei à força. Então Jesus disse aos seus discípulos, com efeito, entre no barco, estamos saindo daqui. Ele libertou os seus discípulos do que teria sido muita adulação, né? O que teria criado muitos problemas. Então eles passaram por uma tempestade de quê? De proteção. Por fim, estão corrigindo tempestades. E basicamente provocamos, irmão, essas tempestades sobre nós. E colhemos as consequências de nossas ações. Jonas, ele estava em uma tempestade de correção. A culpa foi dele. Ele trouxe sobre si aquela tempestade. O que acontece, meu irmão, minha irmã? Há situações que vêm sobre nossas vidas porque nós procuramos. Ontem eu estava trazendo um estudo aqui, né, a respeito das pandemias do Apocalipse. Deus prometeu que não acabaria mais com o mundo em água. Deus fez essa promessa.
Mas essas chuvas, as tempestades que têm vindo, os alagamentos, tempestades, desabamentos, né? Tem acontecido. Muitos falaram, mas Deus falou que não aconteceria mais. Só que nós procuramos. O homem ele destrói a natureza, o homem ele faz, o ser humano, ele está fazendo tudo errado. Tempestade às vezes na nossa vida vem porque nós procuramos com nossas mãos. Talvez você tenha estragado tudo dizendo, não há esperança para mim mais. Deus pode dar segunda chance, meu irmão. Você não pode se afastar de Deus. E não deveria nem querer, nem passar pela sua cabeça. Não há lugar para onde você possa ir, onde o Senhor não está lá. Para mim, é reconfortante saber que onde quer que eu vá, ou quer que eu enfrente na vida, Deus está comigo. E Jesus disse, né? Nunca te deixarei, nem te desampararei. Portanto, meu amado irmão, minha irmã, não tente fugir de Deus. Em vez disso, corra para Ele. E se você precisa de uma chance, de uma segunda chance hoje, então por que não orar? Por que você não dobra o seu joelho e peça a Deus mais uma chance, mais um renovo na sua vida? Não espere você ficar cego. Não espere as escamas vir nos seus olhos. Não espere o pior acontecer para se entregar, para se renovar com o Senhor. Deus fez isso por Jonas. E o segundo capítulo de Jonas nos diz, irmãos, o Senhor falou ao peixe e ele vomitou Jonas em terra seca. O peixe viajou até aquela costa, abriu a boca, regurgitou Jonas. Então Deus, mais uma vez, chamou Jonas para levar a sua mensagem ao povo de Nínive. E dessa vez Jonas fez o que Deus lhe pediu que fizesse. E como ele finalmente obedeceu o Senhor, provavelmente ocorreu o maior despertar espiritual da história da humanidade. Mas há outra coisa sobre Jonas que não queremos perder. Ele estava começando a perder a esperança. Olha só. Eu acho que muitas pessoas, irmãos, em nossa cultura hoje, estão começando a perder a esperança. E segundo alguns especialistas, é uma das razões pelas quais as taxas de suicídio são tão altas. Louvado seja Deus. Eu não sei que tipo de tempestade você está enfrentando agora. Mas eu quero te dizer, não desanime. Você vai passar por isso. Aguente. Louve ao Senhor. Suporte mais um pouco. No momento de lutas, resiste. No momento de tribulação, leia a palavra de Deus. No momento de tribulação, louve ao Senhor. E a boa notícia, irmão, sobre as tempestades é que elas têm começo, meio e fim. Talvez a sua tempestade esteja acontecendo há algum tempo, mas você sabe o quê? Você pode estar no final disso. Então, meu irmão, não desista, não perca a esperança. Se Deus resgatou Jonas da barriga de um peixe, então Deus pode tirar você do que estiver enfrentando agora. Se Deus resgatou Jonas daquele problema, daquela situação que muitos, naquele momento, ele podia até achar que não tinha mais jeito. Deus pode te resgatar dessa tribulação, dessa luta que você está passando. Para você, pode estar difícil. Mas Deus, ele já está com a solução, com a situação já pronta. A esperança na sua vida, ela não pode morrer. A esperança na sua vida, ela tem que ser real, ela tem que ser viva. Mas como encontrar esperança em meio a essas tragédias? Aleluia. Não é difícil não, meu irmão. Não é difícil não. Deus está no controle da situação. Nos piores momentos da nossa vida, o Senhor está conosco. Às vezes bate a saudade de alguém que está longe.
Às vezes bate o desânimo, o desespero, sem saber, e agora não tem mais jeito, agora não tem solução. Às vezes ficamos preocupados, às vezes ficamos ansiosos, o que fazer, como fazer, o que fazer com a preocupação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos confiar no Senhor. Quando as coisas estão indo bem, nos preocupamos com quanto tempo levará até que elas comecem a piorar novamente. No entanto, meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus ele nos disse, os problemas de hoje são suficientes para hoje. Em outras palavras, se você tem problema suficiente para enfrentar hoje, e portanto, não comece a se preocupar com o amanhã, o dia seguinte, a semana seguinte, o mês seguinte. Então, o que fazemos quando a preocupação chega, pastor? Aleluia! O que fazemos quando de repente estamos cheios de ansiedade? O que fazemos quando somos superados de medo? Aleluia! Quando nos encontramos cheios de ansiedades, preocupação, estresse, precisamos retirar o lixo. O lixo, ele é recolhido uma vez por semana em nossa casa, não é verdade? Ou 2 vezes, 3 vezes. E nós ficamos felizes por isso. E do mesmo modo, nós precisamos dar nossas preocupações a Jesus Cristo. Porque se nós abrirmos o coração, a nossa mente, ele vem e faz a faxina necessária. A palavra de Deus, ela nos diz, de todas as suas preocupações e preocupações a Deus. Pois ele se importa com você. Precisamos entregar para Deus as nossas preocupações, nossas ansiedades. Lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Na língua original, irmãos, significa um ato definido da vontade pelo qual nos escolhemos parar de nos preocuparmos. E em vez disso, deixar Deus assumir a responsabilidade pelo nosso bem-estar. É essencialmente dizer, estou deliberadamente escolhendo não se preocupar com isso. Estou intencionalmente jogando isso em Deus e colocando nas mãos dele. E deixe-os nas mãos dele. Aleluia. Você não esvazia o seu lixo de uma vez ou 3 vezes por semana? Você faz isso semanalmente e às vezes até diariamente. É o mesmo com as nossas preocupações. Às vezes nós precisamos voltar sempre ao Senhor. Em alguns dias nós precisamos trazê-lo para Ele com mais frequência do que os outros dias. E dependendo do que nós estamos enfrentando em um determinado momento, Deus cuida de você, Ele está consciente de você. Deixe isso afundar um pouco. Ele quer cuidar de você. Ele quer levar suas preocupações e ansiedades. E de fato Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu lhe darei descanso. Jesus também disse, irmão, portanto, não tenha medo, pequeno rebanho, pois dá a seu Pai grande felicidade em dar-lhe o reino. Aprendemos 3 coisas sobre Deus nessa passagem, nessa mensagem. Deus é o nosso pastor, Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Rei. Aleluia. E Ele está no controle da nossa vida. E nada o pega de surpresa. Ele sabia que estava por vir. E se algo é uma preocupação para você, também é uma preocupação para Ele. Aqui está outra coisa que precisamos ter em mente. Não há acidente na vida de um cristão. Apenas providência. Nós, como servos de Deus, não acreditamos no destino, cremos na fé e acreditamos que Deus está no controle da nossa vida.
Temos essa certeza que Deus está no controle. Quando parece que o seu mundo está desmoronando, Deus está ciente disso. E lembre-se, meu amado irmão, minha irmã, você não está sozinho nesse sofrimento, nessa luta, nessa peleja. Outros experimentaram algo muito semelhante, se não a mesma coisa. Outros estão passando por isso, e outros passarão por isso no futuro. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz o seguinte: as tentações em sua vida não são diferentes das experimentadas por outros. E Deus é fiel. Ele nos permitirá que a tentação seja mais do que você suporta. Quando você é tentado, Ele mostra uma saída para que você possa suportar. Aleluia! Se estamos sofrendo com alguma coisa e depois encontramos alguém que sofreu com a mesma coisa, ou talvez algo ainda pior, é muito difícil conversar com eles. É aqui que a comunidade entra. É onde a família da igreja entra. É também a razão pela qual, meu irmão, minha irmã, nós não devemos tentar ser cristão solitário. Não! Nós somos membros de um corpo. Precisamos de nossos amigos, nossos irmãos em Cristo. Nunca devemos nos isolar e nos desconectar de outros irmãos. Quando não estamos perto daqueles que podem nos ajudar, nós podemos entrar em pânico. A propósito, isso aconteceu com homens e mulheres de Deus. Elias, por exemplo, que depois da sua grande vitória sobre os profetas de Baal no Monte Carmelo, ele foi para uma caverna. E então ele entrou naquela caverna e entrou numa depressão profunda. Enquanto ele estava lá, o Senhor realmente falou com ele e disse: o que fazes aqui, Elias? Eu descobri que baixos geralmente seguem altos e altos. Os momentos baixos da nossa vida vão ter momentos altos também. Elias, ele teve um grande momento. E então ele teve que voltar à realidade. Deus está próximo. E Ele está conosco se o chamarmos. Ele nos lembra, lá em Isaías 41:10, não tenha medo, porque eu estou com você. Não desanime, porque eu sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu sustentarei com a minha vitória. Mão direita. Aleluia. Deus está falando com você. Eu vi numa história sobre um homem que ficou cara a cara com os perigos da preocupação. Um dia ele viu a morte marchando em direção a uma cidade e disse: o que você está fazendo? A morte disse: vou levar 100 pessoas hoje. Isso é horrível. O homem disse, então ele correu em frente e avisou todos que a morte chegaria no final do dia. Quando o sol estava se pondo, aquele homem viu a morte saindo da cidade. Ele disse para ela: espere um segundo. Olha só. Você me disse que levaria 100 pessoas. 1000 morreram hoje. Isso é um testemunho, uma ilustração que eu vi. E ela disse, eu mantive a minha palavra. Eu só peguei 100. A preocupação levou o resto. É isso que a preocupação pode fazer. Se você está lidando com depressão, ansiedade, medo, tire os olhos de si mesmo, meu irmão, minha irmã, e coloque seus olhos em Deus. E lembre-se disso, você não está sozinho. Apesar de suas circunstâncias ou de certos desafios que você pode enfrentar, apesar de tudo na vida com que está lidando, Deus ainda está no controle. Então, de todas as suas preocupações, dê a Deus todas as suas preocupações. E eu tenho certeza que tudo vai ser diferente.
Deus, nessa tarde, hoje, Deus está falando ao coração de alguém. O nosso propósito aqui era falar sobre Paulo, né? Sobre os exemplos de Paulo. Mas o Senhor foi nos dando outro caminho. Porque Ele sabe que existe alguém que precisa ouvir essa palavra, que Ele precisa renovar as forças dessa pessoa, que Ele precisa aumentar a confiança dessa pessoa. Aleluia, porque Deus ele precisa renovar as suas forças hoje, meu amado irmão, minha irmã. Ele precisa renovar as suas forças, restaurar o seu ser. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando nós estamos ansiosos, preocupados, Deus fala, calma aí, opa, pode deixar que aqueles lá eu estou cuidando. Pode deixar que aquela lá eu cuido. Pode deixar que com os meus eu estou cuidando e estou lá dando livramento a todos os dias. Então nós não precisamos nos preocupar, precisamos somente confiar no Senhor. Precisamos somente confiar que Deus, Ele é fiel para cumprir a sua palavra em nossa vida. Vamos deixar nas mãos do Senhor toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações. E Deus vai fazer o sobrenatural acontecer. Eu tenho certeza disso. Porque o Deus que nós servimos é um Deus fiel, um Deus poderoso, um Deus que faz o milagre acontecer. Aleluia. Um Deus que pode realizar o sobrenatural na minha e na sua vida. Então, para que desanimar? Para que desesperar? Não precisa, meu irmão. Não precisa desanimar. A Bíblia é bem clara quando diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Ouça esse louvor que vai falar agora ao seu coração. Eu tenho certeza que Deus vai entrar com ação na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo.